Olá, pessoal. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre os conceitos gerais de estatística, que é uma ciência que é muito importante hoje no nosso cotidiano. Se a gente for pensar nas definições de estatística, e pensar isso em relação a livro didático ou sites de busca, nós temos vários tipos de definições para a estatística. A que a gente vai utilizar é essa, né? O conjunto de métodos, processos quantitativos que servem para estudar e medir fenômenos coletivos. Quando eu estou falando numa estatística, eu não vou fazer estatística de um indivíduo, eu vou fazer a estatística envolvendo um grupo de elementos, né? Eu quero saber o coletivo e não o individual. A estatística hoje, ela se configura como uma das ciências que mais vem crescendo em termos de utilização e importância. Diariamente nós somos soterrados, né, por informações estatísticas, que são estatísticas sobre saúde, estatísticas sobre segurança, da educação. Hoje em dia tá na febre da gente ver estatísticas sobre saúde, né, por conta da pandemia, mas alguns casos aparecem aí. E não há como qualquer cidadão fugir disso, né? De tanta informação. A quantidade enorme de dados é o que caracteriza o mundo atual. Cada vez mais necessitamos dessas informações e a partir disso a gente tem que saber como obtê-las, de que modo, saber é, coletar essas informações de forma correta, né, para que a gente não caia em fake news e assim por diante. Como entendê-las, né, a partir do momento que a gente coleta essas informações. E aí é fundamental para qualquer indivíduo, né, ser capaz de fazer uma análise crítica desses dados, possibilitando uma tomada de decisões mais consciente. Então a estatística tem esse poder de eu ter a informação na mão, de eu poder coletar esses dados para depois eu poder tomar decisões. Então, quando uma empresa vai abrir, ela vai fazer uma pesquisa de mercado. Isso é um tipo de estatística, né? O coronavírus está num processo de evolução. A coleta desses dados para que eu tenha essas informações para serem passadas é um modo de coleta de dados estatísticos, tá bom? E aí, vejam, a principal finalidade dessa estatística vai ser construir procedimentos para coletar a coleta, a organização, comunicação e a interpretação desses dados. Né? A estatística não se restringe ao uso de fórmulas, à realização de cálculos matemáticos. Ela requer certa sensibilidade do indivíduo que se aproxima desses dados que envolvem incertezas e variabilidade. Né? Nem tudo o que eu coleto de dados na estatística vai realmente ser verdadeiro. Isso acontece com pesquisas eleitorais, por exemplo. O candidato A está ganhando e aí, na hora da votação, ele não ganha. Então a estatística foi falha. Então isso também parte de como eu vou fazer essa coleta de dados, né? Alguns conceitos que vão aparecer para vocês aí ao longo do nosso estudo diz respeito à população e à amostragem. Quando eu vou fazer uma pesquisa, eu posso utilizar tudo o que está à minha disposição. Nesse caso de eu usar tudo, eu estou usando a população. Eu não posso dizer que a população vão ser sempre pessoas. Eu posso estar fazendo uma pesquisa em cima de dados de uma produção de parafusos, por exemplo. Então, o meu público ali não é pessoas, e sim os parafusos. Se eu pesquisar todos os parafusos, eu estou falando em uma população, estou fazendo um censo. Se eu trabalhar com algumas poucas pessoas, alguns poucos parafusos, eu estou trabalhando com uma amostragem. Quem faz isso é o IBGE, é um exemplo disso, quando ele vai trabalhar com o nosso censo. A cada 10 anos, o IBGE faz o censo nacional. E aí, ele faz uma pesquisa com toda a população brasileira. Então, ele vai na casa de cada um
e pesquisa com cada um deles. Eles fazem a pesquisa simples com todo mundo. Em algum momento, eles vão escolher algumas pessoas para fazer uma pesquisa completa. Isso é um tipo de amostragem. Eu estou escolhendo algumas pessoas dentro de toda a minha população para responder a minha pesquisa completa. Todos vão responder a simples, mas alguns respondem a completa. Outro exemplo é quando eu tenho uma pesquisa eleitoral. Na pesquisa eleitoral, eu estou fazendo uma pesquisa com algumas pessoas, não é com todo mundo. Se eu quero saber a opinião de todo mundo, aí é efetivamente a eleição. Então, na eleição, eu tenho a resposta de todo mundo ali naquele conjunto. E aí, pensando nisso, a gente tem aqui, ó, a população é um pequeno trecho, um pequeno pedaço, aliás, desculpa, a amostra é um pequeno pedaço, que é essa parte em azul, e a população é tudo, né? O que está aqui dentro. Lembrando, a amostra ela tem que refletir a população. Então eu não posso simplesmente fazer uma pesquisa eleitoral para presidente. E aí eu vou pegar uma amostra só de uma região do país. Não, se eu vou pegar uma amostra, eu tenho que pegar uma amostra em diversas regiões, porque aí eu vou refletir a realidade de todo o país. Tá ok? Aí nós temos também as variáveis. A variável é convencionalmente um elemento, né, representado do conjunto de todos os resultados possíveis de um fenômeno. No ambiente, os fenômenos observados podem ser ligados a um conjunto de resultados possíveis. Dessa forma, a variável pode ser entendida como qualquer quantidade ou qualidade ou magnitude de uma característica que pode possuir vários valores numéricos. Então, é o conjunto de respostas que eu vou ter a partir da minha pesquisa. Vamos ver como que isso se diferencia. As variáveis, a gente divide elas, classifica elas como quantitativas ou qualitativas. As quantitativas são aquelas que representam quantidade. Já as qualitativas, aquelas que representam qualidade. Então, resumindo, quantitativa eu vou encontrar como resposta números e qualitativas eu vou encontrar como respostas qualidades, palavras. E aí vamos pensar nisso. Nas quantitativas, eu tenho dois tipos, as discretas e as contínuas. Então, as discretas necessariamente são variáveis que eu vou encontrar como resposta números inteiros. Então, por exemplo, número de irmãos. Se eu estou perguntando o número de irmãos, eu vou ter um irmão, dois irmãos, três irmãos. Eu não vou ter um irmão e 75, por exemplo. Já nas contínuas, eu posso encontrar valores quebrados. Então, por exemplo, um salário. Um salário é um valor, pode ser um valor quebrado. Apesar, na pesquisa, aparecer sempre o valor inteiro, por exemplo. Mas o valor em reais, ele pode ser representado fracionado. Então, por isso é o contínuo. Já as qualitativas, elas são nominais ou ordinais. No caso das nominais, eu não tenho uma ordem para ela acontecer. Então, por exemplo, sexo, masculino ou feminino. Eu sei o que eu coloco primeiro? Se é primeiro os masculinos, depois os femininos? Não, eu não tenho uma ordem para isso. Já o ordinal, eu tenho uma ordem para isso acontecer. Então, nível de escolaridade. A pessoa começa no ensino fundamental, vai para o ensino médio, para o ensino superior. Ninguém vai começar no ensino superior, depois é fundamental, depois é para o médio. Eu tenho uma ordem para isso acontecer. Então, se eu tenho uma ordem para isso acontecer, eu posso dizer que ela é qualitativa ordinal. Ela entra numa ordem. Vamos ver mais alguns exemplos. Então, veja. Eu coloquei aqui nesse quadro alguns tipos, né, de variáveis. Então, nas qualitativas, como eu falei, as nominais ou as ordinais. Profissão. Eu não posso dizer qual profissão é melhor que a outra. Então, não tem uma ordem para isso. Sexo. Também não. Religião. Também não.
Ordinal, escolaridade. Vejam que agora eu tenho uma questão de ordem, né? O nível de escolaridade das pessoas. Estágio da doença. Inicial, intermediário, avançado. Isso é um tipo de continuidade, né? Eu tenho ninguém começa a doença já diretamente no avançado, depois vai para o estágio inicial. Eu tenho algo, um processo a ocorrer. Classe social. Classe média, classe baixa. Eu também tenho uma ordem para isso, tá? Já as quantitativas, as discretas. Número de filhos, número de acessos numa plataforma. Isso tudo é inteiro, valores inteiros. Contínuas, altura, 1,5 m, 1,75 m, são valores que eu posso encontrar valores quebrados. Peso, eu tô 75,5 kg, são valores quebrados. A pessoa me respondeu 75. Por ela responder 75, ela deixa de ser contínua? Não. Apesar da resposta dela ser inteira, eu posso ter outras respostas que elas sejam quebradas, tá? E o salário, como eu falei, que é a questão de dinheiro, dinheiro pode ser um valor quebrado. Um outro exemplo. Vamos pensar neste cara, o Edson Arantes Nascimento. Eu tenho várias informações sobre ele, e aí a gente vai verificar quais são os tipos de variáveis que eu tenho aqui. O primeiro, o nome. O nome é um tipo de variável qualitativa, porque eu estou encontrando como resposta as palavras, né? Edson Arantes do Nascimento. Nesse caso, o nome, ele é nominal ou ordinal? Ele vai ser ordinal. Por quê? Eu posso colocar os nomes, uma lista de nomes, em ordem alfabética. Eu tenho uma ordem para isso acontecer. Posição, meia atacante. Nesse caso, também ela é qualitativa, só que ela é ordinal ou ela é nominal? Ela é ordinal. Eu tenho uma ordem para acontecer. O que é meio atacante não vai jogar como goleiro. O que é goleiro não vai jogar como centroavante e assim por diante. Ano de nascimento. Vejam, agora eu estou falando em número. Então ela é quantitativa. Só que ela é uma quantitativa contínua ou discreta? Ela vai ser discreta. Porque se eu perguntar o ano de nascimento para você, você não vai falar, eu nasci no ano de 1940,5. Eu não tenho isso. É um ano inteiro. Idade. Vejam que, entre parênteses, a informação está em anos. Se está em anos, quer dizer que eu estou trabalhando com valores inteiros. Então, eu tenho 74 anos, eu tenho 25 anos. Então, nesse caso, eu estou falando em quantitativa contínua, porque são valores inteiros. Tanto nacionalidade quanto local de nascimento são qualitativas. Só que são qualitativas nominais. Eu não tenho uma ordem para isso acontecer. Altura, em metros. Então, vejam, nesse caso, 1,73. Eu tenho valores quebrados. Então, nesse caso, eu estou falando em quantitativa contínua. Peso. Ela também vai ser quantitativa contínua, porque eu também, apesar de estar 75 aí, um valor inteiro, eu posso ter um valor quebrado como resposta. E a formação acadêmica é qualitativa, só que ela é ordinal. Eu tenho uma ordem para ela acontecer. Tudo bem, pessoal? Agora observem o seguinte. Quando o resultado da pesquisa aparece para a gente lá no jornal, eles divulgam os dados estatísticos, tudo. Aquele processo de apresentar os gráficos é o último dentro de um processo enorme que acontece dentro da estatística, que a gente chama de fases do trabalho estatístico. E aí vamos ver como que isso funciona, quais são essas fases. A primeira delas é a definição. Então é nesse momento aonde eu vou definir qual é o tipo de pesquisa que eu vou fazer. Então nesse caso, eu vou observar
quais são os objetivos dessa minha pesquisa. Por quê? Se eu vou fazer uma pesquisa, ela tem que ser importante para alguém. Ela tem que ter um fundo de importância. Hipóteses é aquilo que eu, enquanto pesquisador, ou a empresa que está me contratando, acha que vai encontrar como resposta. A gente já vai ver um exemplo melhor sobre isso. E a população. Quem efetivamente é o público da minha pesquisa? Quem que vai responder essa pesquisa para mim? Vamos ver um exemplo dessa primeira fase. Eu quero fazer uma pesquisa sobre o atendimento da UPA, da Unidade de Pronto Atendimento do meu bairro. E aí, vejam, então o objetivo dessa minha pesquisa é saber a opinião dos pacientes sobre o atendimento dessa UPA, dentro do meu bairro. Esse é o meu objetivo. A partir do objetivo, eu vou levantar a hipótese. Então, vejam, acredita-se que a maioria dos pacientes estejam satisfeitos com o atendimento. Vejam, se eles estão ou não satisfeitos com o atendimento, eu vou verificar isso lá na frente, depois que eu coletar o dado. Agora eu estou definindo como que vai ser a minha pesquisa. Então é aquilo que eu acho que eu vou encontrar como resposta. Se está certo ou não, a gente vai analisar isso depois, lá na frente, quando eu estiver fazendo a minha análise. E a população? Quem é que vai responder essa minha pesquisa? Os pacientes da UPA, já que eu quero saber o atendimento da UPA. Feito isso, eu defini como que essa minha pesquisa vai ser feita, eu preciso planejar essa pesquisa, que é a segunda fase. Nesse planejamento, eu vou verificar. Eu vou pesquisar todo mundo que estiver na minha UPA, ou eu vou trabalhar com uma amostra. A partir da amostra, eu tiro as minhas conclusões. Quando eu falo em tipo de amostragem, eu tenho algumas, né, que eu coloquei aqui para vocês, por conveniência, voluntária, aleatória simples, sistemática, aleatória estratificada e conglomerado. A gente vai ver um pouquinho sobre elas usando ainda esse exemplo da UPA. Então vejam, se eu for pensar em conveniência, eu vou pensar em todos os pacientes que estão na UPA. Teoricamente, pensa-se o seguinte, se eu estou num ambiente, é porque eu sou bem atendido ali. Dificilmente você vai ficar num ambiente onde você não é bem atendido. Né? No caso da saúde, é um pouco mais diferente porque você precisa necessariamente estar ali. Vamos pensar no outro caso. Voluntária. Eu vou deixar lá a minha fichinha e vou falar para o pessoal, quem quiser responder, responde a minha pesquisa. Geralmente, quem trabalha com esse tipo de pesquisa são empresas que você terminou de fazer uma compra ou terminou de ser atendido, eles te mandam por e-mail, por SMS, para que você responda a pesquisa de satisfação. Como você foi atendido, se você ficou satisfeito e assim por diante. Aleatória simples. Eu vou pegar todos os pacientes que forem na UPA na segunda-feira. Então vejam, é um tipo de público aqueles que vão na segunda-feira. É diferente quem vai na segunda do quem vai na sexta-feira, por exemplo. Né? Então é um aleatório simples, só que eu montei aí um esquema para isso. Sistemática. Então a cada 4 pacientes que entrar no ambulatório, 5, o quinto eu vou perguntar sobre a pesquisa. Geralmente quem utiliza esse tipo de sistemática é o IBGE, quando vai fazer lá o censo. Então a cada 4 ou 5 casas, a sexta vai responder o meu questionário completo. Ou, por exemplo, uma empresa, uma fábrica. Olha, eu estou ali preenchendo, consultando, verificando sobre a produção de materiais, e aí a cada 3 materiais, o quarto eu vou verificar, por exemplo. Continuando, eu tenho a aleatória estratificada. Então, vai ser aleatório, mas eu vou colocar uma estratégia para isso. Então, eu vou pesquisar todos os pacientes do período da manhã. É um tipo de estratégia. Então, estou pesquisando todos aqueles que chegarem lá no meu centro, no meu ambulatório, no período da manhã. É um público que está sendo pesquisado. Pacientes do período da noite. É um outro público, né, que está sendo agrupado.
Ou eu posso pensar num conglomerado. Quando você vai na UPA, você passa pela triagem e aí ele te classifica como não urgente, pouco urgente, urgente, muito urgente ou emergência. Nesse caso, eu posso fazer a classificação, pesquisar, por exemplo, todos os pacientes classificados como não urgente, um tipo de pesquisa. Pacientes classificados como pouco urgente, é um tipo de pesquisa. Pacientes classificados como urgente, é um outro tipo. Por quê? Vamos pensar em tempo, que ele vai ficar lá sentado esperando. Aquele cara que está classificado como emergência, ele vai ficar muito pouco tempo esperando. Aquele que está classificado como não urgente, se a UPA estiver cheia, é o que mais vai esperar, porque ele corre menos risco de morrer. Então é isso que o conglomerado vai pensar. Eu estou pensando em públicos diferentes, eu estou pesquisando a mesma coisa, mas públicos diferentes que vão ter respostas diferentes. Tá? Feito isso, aí nós vamos avançando essas fases. Agora eu tenho a terceira fase, que é onde eu vou fazer a coleta de dados. Então é agora que eu vou pôr a mão na massa. Então agora eu vou colocar lá, eu tenho alguns tipos, né, de observação, de coleta de dados. O documental. A documental, eu estou fazendo a pesquisa a partir de documentos já existentes, como, por exemplo, uma revista, um livro, um artigo. Eu estou fazendo esse tipo de pesquisa. Exemplo disso é quando eu vou fazer um trabalho de conclusão de curso. Por exemplo, eu faço um procedimento de pesquisa bibliográfica. É um tipo de coleta de dados documental. Outro tipo é a observação. O de observação é quando eu tenho um indivíduo e eu vou passar a observar aquela situação. Ela pode ser útil, pode ser interessante, desde que algo externo não vai interferir. Por exemplo, se eu pedir para pesquisar uma planta, vou ficar observando a planta, o crescimento dela. Todos os dias, meio-dia, eu vou olhar o crescimento da planta. Nesse caso, eu tenho a observação esquematizada, certinha. Então, o que for que acontecer lá fora não vai interferir. Mas vamos pensar num outro caso. Eu peço para alguém ficar contando quantos caminhões estão passando numa rodovia. E alguém passou e conversou com esse pesquisador enquanto ele está lá fazendo trabalho de observação. O que é externo vai interferir, porque enquanto ele está conversando, passaram alguns caminhões que ele não observou. Então, é um tipo de pesquisa que pode dar erro. O outro caso, entrevista. No caso da entrevista, tem que ser algo combinado com quem vai ser entrevistado. Então, eu vou fazer um trabalho de conclusão de curso e vou fazer uma entrevista com o prefeito da cidade. Aí eu fui lá, marquei horário bonitinho para fazer a entrevista com ele. Ótimo, a possibilidade de eu ser atendido e ele ter um tempo para me responder vai ser ótima. Agora imagina se eu não marquei nada e cheguei lá na prefeitura e quero fazer a mesma entrevista. Dificilmente eu vou conseguir ser respondido, porque eu não tive esse acordo. Outra situação, no caso da entrevista. Quando eu ligo em algum determinado atendimento. Eu liguei na Vivo para pedir manutenção. E eles vão fazendo algumas perguntas para mim. Isso é um tipo de entrevista. Agora, eu estou lá dormindo no domingo de manhã e a Vivo me ligou querendo saber sobre o meu atendimento. Eu não vou responder de qualquer jeito porque eu quero eliminar isso logo, tá? Então a gente tem que pensar bem nisso. Questionário e formulário são dois tipos muito utilizados. O questionário ele é questões fechadas. Então eu faço a questão e já dou as alternativas. A pessoa só assinala. O formulário, a pessoa responde são questões abertas. Então a pessoa responde como ela acha melhor. Nesses dois casos, a gente faz um tipo de questionário e não pede para a pessoa se identificar. Por quê? Se a gente pedir para a pessoa se identificar, a possibilidade dela não ser sincera nas respostas é grande. Por quê? Ela pode pensar em represárias, por exemplo. Então vamos pensar que eu quero fazer uma avaliação sobre a minha aula com os meus alunos. E aí eu vou lá e peço para que eles respondam um questionário. Se o aluno não se identificar,
a possibilidade dele ser sincero nas respostas é maior. Se eu pedir para ele se identificar, ele pode achar, olha, eu vou colocar aqui, tá boa a aula, porque ele pode querer me perseguir lá na frente. Vejam, eu tenho um motivo para que ele faça a minha pesquisa de qualquer jeito, tá? Os testes são aqueles tipos que já vão me dar uma resposta imediata. E aí, nesse caso, por exemplo, entre o teste psicotécnico, quando você vai tirar uma carta de motorista, testes de horóscopo, né, qualquer esse tipo de teste que já me dá uma resposta imediata. Inquérito por telefone, ele é o mesmo procedimento da entrevista. Se é algo mais negociado, vamos dizer assim, a pessoa vai ter paciência para me responder. Mas se for algo que não foi combinado, a pessoa só está me ligando para, né? Às vezes a pessoa não quer se indispor e não responde. E a pesquisa através da internet é aquela mais utilizada hoje. Por quê? Você tem vários tipos de ferramentas que criam um formulário, criam um questionário, e aí você dispara isso ou nas redes sociais, ou por e-mail, né? Usa no Facebook, no WhatsApp, coloca lá e a pessoa responde. E aí, quem estiver interessado, dentro do meu público-alvo, vai responder a minha pesquisa, tá bom? Depois disso, então a gente já fez o planejamento, a gente já definiu, coletou os dados, agora a gente vai para o processo de seleção, de elaboração dessa pesquisa. Então a gente vai selecionar os dados. O que é isso? Eu vou usar aqueles dados que efetivamente vão ser úteis à minha pesquisa. Exemplo, eu passei uma pesquisa, pedi para os alunos não colocarem nome, e aí o Joãozinho foi lá e colocou o nome. Essa pesquisa que ele colocou o nome, eu simplesmente descarto, tá? Um exemplo conhecido que a gente tem sobre isso é quando tem uma eleição. Muito se fala sobre eu cancelar o meu voto, né, da eleição. Quando se tem a eleição, muito se fala do pessoal, vamos cancelar, votar nulo para que a gente cancele a eleição. Gente, isso não acontece. Por quê? Na hora que o TSE vai fazer a soma dos votos, ele só considera os votos úteis. Então, aqueles votos que efetivamente foram para um candidato. Então, não adianta eu cancelar. Vamos cancelar 50% mais um. Tá. Os outros os outros votos que foram válidos, eles fazem parte do meu conjunto total. Todos os outros que foram anulados simplesmente vão ficar fora da minha pesquisa. E aí eu não estou exercendo meu poder de escolha, tá? Então isso é um tipo de seleção. A partir daí eu começo a codificar essas informações, dar número para essas informações, para que depois eu possa tabular, contabilizar, verificar quanto por cento respondeu cada uma das respostas. Né? Então, quantos por cento de pessoas deram aquela resposta, votaram naquele candidato, e assim por diante. Certo? Depois, a gente começa a fazer a quinta fase, que é a fase de análise e interpretação dos dados. Então aqui eu estou verificando como funciona, como esses dados vão ser compilados e interpretados a partir daquela minha postura inicial. Então, eu tinha falado lá no início que o pessoal estava satisfeito com o atendimento da UPA. Depois que eu coletei meus dados, é que eu vou verificar se essas pessoas efetivamente estão satisfeitas com o atendimento da UPA ou não. Então é nesse momento que eu tenho que verificar isso. É nessa análise que eu estou interpretando isso, tá? Por quê? Depois que eu fizer essa análise, essa interpretação desses dados, verificar se está batendo uma coisa com a outra, né? Se eu satisfiz a necessidade da minha pesquisa. Aí eu venho para a próxima fase, que é a apresentação do relatório. Então, nesse relatório, tudo o que eu propus, tudo o que eu fiz no meu trabalho, na minha fase, vai constar. Então, desde o momento que eu planejei a minha pesquisa até o momento onde eu estou emitindo relatórios.
onde eu estou emitindo os gráficos, as informações que vão ser vinculadas depois em algum lugar, ou na internet, ou na mídia, em algum canto. Tá certo? Pessoal, essa então é o resumão aí da fase do trabalho estatístico. Então, ó, vamos pensar nisso em resumo. Eu defino, eu planejo, coleto os meus dados, faço a elaboração, analiso e interpreto os dados para depois eu entregar o relatório a quem me solicitou. Vamos ver alguns casos, alguns exercícios sobre isso, sobre tudo que a gente falou aqui nessa aula. Qual das alternativas que apresenta uma variável quantitativa discreta? Então, quando eu falo em quantitativa, eu estou falando em número. Então, o que representa número para mim aqui dentro? Altura, peso, velocidade e número de filhos, certo? Só que eu quero uma quantitativa discreta. A discreta é aquela que eu não vou, em hipótese alguma, achar valor quebrado. A altura pode ser um valor quebrado, então não vai ser essa. Peso não vai ser, porque também pode ser valor quebrado. Velocidade também pode ser um valor quebrado. Número de filhos, não. Número de filhos é uma variável discreta. Eu não vou ter filhos quebrados. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Próximo caso. Qual das alternativas apresenta uma variável qualitativa? Então, eu estou falando em qualificação nominal. Então, eu não posso ter como resposta número. Então, eu já elimino a idade. Agora, óleo, cor dos olhos, escolaridade, classificação de uma corrida e cor da faixa do judoca. Tanto na classificação como na cor da faixa, eu tenho uma ordem para isso acontecer. Escolaridade também eu tenho uma ordem. Então, o único caso onde eu tenho uma qualitativa nominal é na cor dos olhos. Então, nesse caso, é a alternativa A. Outro caso. Para controle de qualidade, 10% das peças que saem de uma linha de produção são inspecionadas. Para compor a amostra, seleciona-se 1 em cada 10, sempre na ordem que são produzidas. Ou seja, produzem-se 9 peças, retira-se a 10ª. Produzem-se mais 9, a 20ª é a selecionada para a amostra. E assim por diante. Que tipo de amostragem é essa que eles estão utilizando aí? Por conveniência, aleatória simples, sistemática, aleatória estratificada ou conglomerado. Nesse caso, como eu estou fazendo a cada 9, a 10ª é a pesquisada, eu estou falando em uma sistemática. Estou falando na alternativa C. Por quê? É uma sistemática isso. A cada 9, a 10ª é. Mais 9, a próxima 10. E assim por diante. Tá bom? Próximo caso. Então, ó, nesse caso, uma grande rede de lojas pretende consultar os consumidores de determinada região para determinar suas preferências na hora de compra de roupas. O foco dessa rede é o mercado feminino, que corresponde a 70% de seu faturamento. Os 30% restantes correspondem ao público masculino. Para fazer essa consulta, que tipo de amostragem essa rede de lojas deve utilizar? Então, se a gente pensar nisso, eu tenho lá amostragem por conveniência, aleatória simples, sistemática, aleatória estratificada e a amostragem por conglomerado. Essa loja ela vai ter que montar uma pesquisa para o público masculino e uma pesquisa para o público masculino, né? Uma feminino e uma masculino, uma para cada um. Então, nesse caso, ela vai ter que fazer um tipo de pesquisa aleatória e estratificada. Eu estou criando uma estratégia para isso. Então, a minha pesquisa agora é para o público masculino, essa é para o público feminino, né? De cada uma das lojas. Então, essa é a correta. Tá ok? Pessoal, antes de finalizar, eu quero agradecer ao aluno Alisson, né, do 3º ano da ETEC, que fez a nossa imagem
que foi utilizada lá no começo do vídeo, tá bom? Muito obrigado, Alisson. Pessoal, muito obrigado por acompanharem até aqui. O vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas muito obrigado. Não esqueçam de curtir e não esqueçam de se inscrever no canal. Até mais!